Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Hoje aqui nos nossos estúdios eu tenho a alegria de receber mais uma vez Reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, também presidente do Conselho de Administração da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A temática que nós conversaremos a respeito hoje é o primeiro milagre de Jesus, mesmo tema que em instantes nós ouviremos a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes. E hoje você vai perceber como Deus, revelado na história em Cristo Jesus, é poderoso para fazer além do que a gente imagina. E o milagre talvez dos mais conhecidos de Jesus, o seu primeiro milagre, quando em um casamento em Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho. E a gente vai falar um pouquinho de todo o significado desse milagre. Mas antes de tudo, reverendo Roster, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo, reverendo Rodrigo Leitão, que é o executivo da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, para conversar com você acerca do assunto mais importante da história, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reverendo Hernandes pregará sobre o primeiro milagre de Jesus lá no Evangelho de João. Mas para que nós entendamos esse milagre, Reverendo Rodrigo, queridos ouvintes, é extremamente importante que nós nos lembremos do propósito pelo qual o Senhor realizou o milagre. João 20, 30 e 31 diz que estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito do primeiro milagre é levar aqueles discípulos e a todos nós que lemos o Evangelho a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, nós receberemos de graça a vida eterna. E é fascinante nós pensarmos nisso além do sinal em si, né? Pensar simplesmente no milagre, mas no significado, né? Exatamente quando Jesus então passa a ser percebido como quem de fato ele é, aquele que entrou na história, o Deus Filho, o Deus encarnado. E é maravilhoso a gente perceber Jesus, né, nessa cerimônia de casamento, junto com seus discípulos e também a sua mãe, onde ele percebe agora um momento de adversidade, um problema, uma frustração, quando o vinho que alegrava aquela festa acaba. Maria, mãe de Jesus, fica consternada com a situação, ela traz o assunto até o filho, já sabendo aquilo que ele poderia fazer, e então Jesus diz que esse momento não era o mais propício. E eu queria que o reverendo Roster falasse sobre essa atitude de Jesus em um primeiro momento, dizendo e se referindo à sua mãe daquela maneira sobre aquele momento. Esse texto é espetacular, reverendo Rodrigo, porque ele mostra que o Senhor Jesus não é manipulável. Ninguém pode manipulá-lo. Maria, santa mulher de Deus, pecadora redimida pelo seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvá-la, estava expectante para vê-lo revelar-se, porque ela ouviu a mensagem da boca do anjo de que aquele menino era o Filho do Deus Altíssimo. E expectante, vendo a necessidade daquele momento e a gafe social que seria para aquela família ter o vinho acabado no meio da festa, ela se aproxima de Jesus e tenta levá-lo a realizar o milagre. E ele então revela a sua soberania. Quando nós olhamos Jesus dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher era um termo respeitoso para se referir à sua mãe. Mas, além de ser mãe da natureza humana de Jesus, mãe do Filho de Deus, Maria é discípula de Jesus. E ele é o Senhor dela. E por isso ele diz a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus revela que ele é soberano, que ele não pode ser manipulado. Maria não podia manipulá-lo e até os dias de hoje ninguém pode manipulá-lo. Ele é o Senhor da nossa vida e ele realiza na nossa vida
tudo que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Não é possível fazer chantagem emocional, meu amigo Rodrigo, com o Senhor Jesus. Ele é o soberano dos reis da terra. Mas sabe o que me chama a atenção, meu amigo reverendo Rodrigo? Foi a sabedoria de Maria, depois da palavra de Jesus. Ela não confrontou o Senhor Jesus. Diante dele, ela se submeteu. E o que foi que ela disse mesmo? Ela disse para aqueles que estavam ao redor para que obedecessem tudo aquilo que Jesus dissesse. Impressionante. E o que eles fizeram? Seguiram exatamente aquilo que Jesus havia ordenado que eles fizessem. E qual a importância disso, então, meu amado amigo reverendo Rodrigo, para a nossa vida? Termos esse entendimento que, de fato, nós precisamos nos submeter a Jesus, às suas orientações. Afinal de contas, Ele é poderoso para fazer aquilo que eu e você não podemos. E existe algo ainda fascinante, porque, afinal de contas, aquilo que era possível de ser realizado e executado por parte dos homens e das pessoas que estavam ali, isso foi feito. Jesus poderia, de maneira sobrenatural, ter feito aparecer naquelas talhas o vinho, que era o melhor vinho, mas ele, antes disso, pede para aqueles homens enchessem aquelas talhas com água. E repare, não é um exercício tão fácil como possa parecer nos nossos dias, onde nós conhecemos a pressão da água e por meio de mangueiras e torneiras nós podemos ver a velocidade com a qual a água enche um balde, um barril ou uma talha. Naquele momento, o exercício era árduo, afinal de contas, eles tinham que tirar e retirar do poço, balde a balde, para poder encher aquelas grandes talhas, mas eles o fazem porque isso eles podiam fazer. E Jesus age naquilo que eles não poderiam fazer. Ele transforma a água em vinho. Isso nos ensina exatamente aquilo que ele também faz em nós, no momento em que nós nos percebemos sem saída, sem luz no fim do túnel, quando nós entendemos que não há mais nenhum esforço. Nesse momento, Jesus, ele muda a nossa sorte, ele restaura a nossa sorte, ele faz novas todas as coisas e nos faz perceber o quanto nós dependemos efetivamente dele. Não é verdade, pastor Rossi? É isso aí, meu amigo reverendo Rodrigo. E é impressionante que quando o mestre Sala prova a água transformada em vinho, ele chama o noivo e diz: todos oferecem primeiro o bom vinho, para depois oferecer o pior. Porque depois de estar sob o efeito do vinho, as pessoas não conseguiriam mais reconhecer o vinho que era pior. Mas ele diz ao noivo: tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E é impressionante que quando o Senhor Jesus realiza algo, a transformação é percebida imediatamente. E assim na nossa vida, como você aplicou o nosso novo nascimento, nós não podemos transformar a nossa própria natureza. É somente o Senhor que coloca uma nova natureza em nós e nos dá o dom da fé para crermos em Cristo Jesus. Mas é impressionante que quando o Senhor realiza o milagre do novo nascimento em nossa vida, todos conseguem perceber que o melhor vem depois da obra de Jesus em nós. Então, se você está em casa e precisa de perdão de pecados, precisa de vida eterna, nessa manhã reconheça que é pecador, peça ao Senhor para transformar a sua vida, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para te salvar, e você então verá o fruto da ressurreição na alma, que o Espírito Santo vai trazer para a sua vida. O texto diz que os discípulos de Jesus viram seu milagre, creram que ele manifestou a sua glória e creram nele como seu Senhor e Salvador. Que implicação óbvia, meu amigo reverendo Rodrigo, a transformação de Jesus deve gerar em nossa vida e como essa transformação pode alcançar os demais? É exatamente isso, né? Essa capacidade, Jesus, de nos transformar, de mudar quem nós somos. E essa mudança não é uma mudança meramente exterior, mas ela vem de dentro para fora, porque agora nós percebemos quem nós somos, a nossa incapacidade de resolver qualquer problema ou lidar com qualquer situação e passamos agora a depender exclusivamente daquele que tem as rédeas que regem o universo, que é poderoso para fazer além do que a gente pode imaginar. Espero que
você, nesse momento, possa ser confrontado com essa palavra, se render a Jesus, entregar a sua vida a Ele e experimentar essa grande bênção da salvação, no momento em que o Espírito Santo de Deus abre os seus olhos e te convence do pecado, da justiça e do juízo. Que por intermédio dessa pregação que nós vamos ouvir daqui a pouco com o reverendo Hernandes Dias Lopes, você possa ser impactado e também transformado por Jesus. Não saia daí, daqui a pouco, no programa Verdade e Vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Eu quero compartilhar com você neste momento acerca do primeiro milagre de Jesus. E esse texto está registrado lá em João capítulo 2. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do verso 1 ao verso 8. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Jesus Cristo, Filho de Deus, aos 30 anos de idade, deixa a cidade de Nazaré, vai ao Rio Jordão, é batizado por João Batista, recebe o Espírito Santo, fica cheio do Espírito Santo. Ele é levado ao deserto para vencer o diabo no deserto, retorna a Nazaré, pega o livro de Isaías e lê: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, para libertar os oprimidos e curar os enfermos." Ele foi expulso da sinagoga de Nazaré. E então, diz a Bíblia que ele vai se instalar em Cafarnaum. E agora, ele é convidado com seus discípulos para uma festa de casamento em Caná da Galileia, que fica entre Cafarnaum e Nazaré. Maria estava lá, sua mãe. E diz a Bíblia que durante a festa, Maria percebe que o vinho não era suficiente para atender a demanda da festa. Procura Jesus e diz assim: "Eles não têm mais vinho." E Jesus respondeu: "Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora." Aí Maria diz para os serventes assim: "Fazei tudo o que ele vos disser." Jesus disse para os serventes: "Enchei d'água as talhas." Tinham 6 talhas de pedra, cada uma cabia 100 litros. E os serventes atenderam imediatamente a Jesus, encheram as 6 talhas d'água e levaram ao mestre-sala. Quando o mestre-sala enfiou a cumbuca naquela talha d'água e puxou, não era mais água, era vinho, e vinho da melhor qualidade. Então o mestre-sala chamou o noivo, que era o responsável pela provisão daquela festa, e disse: "Você quebrou o protocolo. Primeiro se serve
o bom vinho. Depois que o povo já está alegre, se serve o vinho de qualidade inferior. Mas tu reservaste o bom vinho para o final da festa. E diz a Bíblia que diante desse milagre, os seus discípulos creram em Jesus. E o nome de Deus foi glorificado. E este foi o primeiro milagre operado por Jesus. Bom, esse primeiro milagre realizado por Jesus enseja-nos algumas lições que eu passo a considerar com você. Primeiro, nós precisamos convidar Jesus para o nosso casamento e para a nossa família. Jesus precisa ser o convidado de honra para a nossa casa. Não apenas para ser um hóspede que vem e vai, mas para morar conosco, para estar conosco, para ficar conosco. A maior necessidade da família não é de coisas, não é de bens materiais, de uma casa mais confortável ou de mais dinheiro no banco. Muitas famílias têm casas bonitas, têm móveis requintados, têm muito dinheiro, mas não são felizes, porque falta Jesus na família. A Bíblia chega a dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Jesus não for o fundamento desse casamento, desta família, isso é a mesma coisa que construir uma casa sobre areia. No dia que chega a tempestade, essa casa desaba. Então convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para estar aí no seu lar. Leia sua Bíblia, faça oração a Ele, busque a face dEle, adore-o, sirva-o. E você vai ver que esta é a grande plataforma de uma família feliz. A segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é que mesmo quando Jesus está presente, problemas podem acontecer. Não é verdade que se você é um servo, uma serva de Deus, na sua casa nunca vai ter problema. Que a doença não vai chegar, que os problemas financeiros não vão te visitar, não. Você não está blindado. Tem luta sim, tem choro sim, tem dor sim. Mesmo quando Jesus está presente, diz o texto, que faltou vinho, Jesus estava lá. Então, não crie a ideia de que se você é um cristão, você não pode passar por problemas. E se passar, você fica frustrado. Não. Jesus nunca prometeu, nem para você, nem para mim, que nós não teríamos aflições nesta vida. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas há uma terceira lição nesse texto. Os problemas precisam ser diagnosticados o quanto antes. E é muito curioso que quem descobre que não tem mais vinho, que a família está prestes a passar por um vexame, é uma mulher, é Maria. Eu penso que Deus deu à mulher, ou às mulheres, uma capacidade excepcional, extraordinária, de ver determinadas coisas que os homens às vezes têm dificuldade de ver. Eu costumo brincar que a mulher tem uma espécie de sexto sentido. O homem às vezes não enxerga as coisas direito ou não percebe as coisas com rapidez. A mulher chega num ambiente e não precisa ninguém falar nada, ela percebe que o clima não está bom. Então você, mulher, tem essa capacidade. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, não deixe os problemas rolando, jogando debaixo do tapete, empurrando com a barriga. Diagnostique, porque quanto mais cedo você diagnosticar o problema, mais fácil será a solução. Não adie, não protele, não postergue o tratamento dos problemas. Diagnosticado o problema, está mais fácil de resolvê-lo. Mas há uma quarta lição nesse texto. E a quarta lição desse texto é que os problemas diagnosticados precisam ser levados à pessoa certa.
Imagine você se Maria tivesse comentado com as suas amigas: olha, esta família cometeu um erro de cálculo. Convidaram mais pessoas para a festa do que tem provisão para oferecer. Esta família não soube planejar sua festa. O vinho está acabando. Aliás, acabou. E vai ser um vexame não poder atender as pessoas que vieram para a festa. Não, Maria não fez isso. Ela não saiu contando para as pessoas, expondo aquela família ao ridículo. Ela levou o assunto à pessoa certa e colocou o assunto nas mãos de Jesus. Se nós não tivermos cuidado, em vez de solucionar o problema, a gente agrava o problema, espalhando, comentando, expondo as pessoas, vulnerabilizando o outro diante das outras pessoas. Se você sabe qual o problema, leve este problema, coloque aos pés de Jesus em oração. Compreenda que é nas mãos do Senhor que os problemas vão ter solução. Há determinados nós na família, gente, que você só vai desatá-los com oração, colocando o seu fardo, a sua ansiedade, a sua dor, a sua lágrima, o seu choro aos pés do Senhor Jesus. Mas ainda, uma outra lição importante é que você deve fazer tudo o que Jesus mandar você fazer. Jesus disse para os garçons assim, para os atendentes assim: enchei d'água as talhas. Bom, eles poderiam ter argumentado: ô Senhor, mas eu não estou entendendo. Não está faltando água na festa, não. Para que água? Não, isso nós não vamos fazer. Não faz sentido. Eles não questionaram, eles não adiaram, eles obedeceram imediatamente. Ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, ainda que isso desafie a sua lógica, ainda que isso conspire contra o seu raciocínio, se Jesus está mandando, obedeça. Faça o que ele está mandando. A obediência é o caminho da bênção. A obediência pavimenta a estrada do milagre. Então obedeça o que ele está mandando. Uma outra lição é que quando você obedece a Jesus, o milagre extraordinário acontece. Quando você crê na palavra que ele deu, o milagre acontece. E eu fico imaginando a cena. Aqueles garçons levando 6 talhas de pedra pesadíssimas e ainda cheias, cada uma com 100 litros, ao mestre-sala, ao maître da festa, o cara que tinha o controle de qualidade da festa. E eu imagino a cena de ele pegando uma cuia, uma vasilha, enfiando naquela talha, era água, H2O. Quando ele olha, não é mais H2O, não é mais água. Há uma transubstanciação. A água vira vinho, e vinho da melhor qualidade. Eu quero dizer para você que aquilo que não tem sabor, passa a ter sabor. Quando você obedece o que Jesus manda, o milagre acontece. O milagre acontece. Você talvez esteja precisando de um milagre no seu casamento. Talvez a alegria, porque vinha símbolo de alegria na Bíblia, talvez a alegria foi embora do seu casamento no começo dele. Precisa ter sabor, precisa ter cor, precisa ter cheiro. E Jesus pode fazer esse milagre na sua família, no seu casamento. Mas uma outra lição ainda que nós aprendemos nesse texto é que quando Jesus age, o melhor sempre vem depois.
O vinho que Jesus transformou era de qualidade superior ao vinho que estava sendo servido até então na festa. Com Jesus, o casamento não é uma caminhada ladeira abaixo. Com Jesus, o relacionamento é cada dia melhor, mais saboroso, mais gostoso ao paladar. Talvez você esteja desanimado com o seu casamento, talvez você esteja frustrado com a sua relação conjugal, talvez você até já pensou em desistir e se divorciar, talvez você diz, olha, não dá mais, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu estou querendo sair dessa relação, eu estou querendo me divorciar, eu quero partir para outra aventura. Em nome de Jesus, leve o seu problema, deixe-o nas mãos de Jesus. Ele é poderoso para mudar a sua sorte, mudar o seu coração, mudar o coração do seu cônjuge, restaurar o casamento e dar novo sabor a este casamento. O melhor com Jesus sempre vem depois. Ele sempre tem o melhor para você. Mas, finalmente, a última lição é que quando Jesus faz um milagre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, as pessoas vão reconhecer que Jesus é o próprio Deus e vão crer em Jesus. Há salvação nesta casa. Seus discípulos creram nele. Ali foi o primeiro milagre de Jesus, começando na família, mostrando o quanto Jesus se importa com a família e valoriza a família. Quem sabe a sua casa precisa ser visitada com a salvação de Deus. Quem sabe os olhos da sua família precisam se abrir para reconhecer que Jesus é o próprio Filho de Deus, o Salvador, que pode trazer a você salvação, não só resolver os problemas do aqui e do agora, mas dar também a você a própria vida eterna. O que você vai fazer? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Sua família está precisando da presença de Jesus, dos milagres de Jesus, da provisão de Jesus, da salvação que Jesus dá. Eu quero orar com você hoje. E você vai colocar a sua vida, o seu casamento, a sua família nas mãos de Jesus para experimentar os milagres de Jesus. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra e quero te pedir agora, Deus, que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem para que eles vejam o sinal do teu favor e vejam os milagres do teu amor e possam ter tempos de renovo e de restauração na família. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste Verdade e Vida e eu espero que você tenha sido tão abençoado quanto eu por meio deste programa. Hoje a nossa temática foi o primeiro milagre de Jesus e nós compreendemos então como Jesus é poderoso para fazer novas todas as coisas, como Ele pode transformar a sua vida, assim como Ele transformou naquele casamento em Caná da Galileia, água em vinho. Ele pode mudar o rumo da sua história e essa transformação ecoará na eternidade. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre nós, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, aquilo que nós cremos e como nós olhamos para as verdades do Evangelho, você pode nos encontrar nas mídias sociais, sempre no @IPBOficial. Você pode também nos encontrar em nosso canal no YouTube, /IPBOficial, e ali encontrar outros programas Verdade e Vida, onde você vai poder ver e rever, assistir e assistir novamente essas mensagens preciosas e abençoadoras que têm impactado tantas pessoas ao longo desses últimos anos. Quanto ao nosso programa, ele vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.